Meu talk é sobre feedback, então vamos começar aí. Primeira coisa, né? O que é o feedback? Feedback é basicamente qualquer informação que você vai receber sobre você mesmo. E nem sempre ele vai vir como forma de avaliação, às vezes ele pode vir como forma de comentário ou de um elogio. Claro que esse é um feedback menos estruturado, mas não deixa de ser um feedback. E ele basicamente está presente em todas as nossas relações, não só as de trabalho, mas também as de, tipo, suas relações, sei lá, namoro, relação com amigos, colegas da faculdade, sempre está presente o feedback, mesmo que às vezes a gente não use esse termo, né? Então, ele é basicamente uma forma de ajudar o outro a se desenvolver sobre um determinado ponto ou competência, assunto. Então, tá. Existem alguns tipos, né, de feedback. O primeiro é o positivo. Ele é aquele feedback que você recebe que ele vem tipo como uma parabenização. É quando você está fazendo algo que é certo, que merece um reconhecimento ali e que a pessoa chega e fala, tipo, cara, que legal que você está fazendo isso, muito bom e tal. Ele meio que exalta o seu desempenho. E aí a gente tem também o feedback de desenvolvimento, né, que o pessoal costuma falar que é um feedback negativo, mas acho que a gente tem que mudar isso um pouco, porque é algo para você se desenvolver, que já é aquele retorno que você recebe quando você não está atingindo determinado resultado, ou uma meta, ou um objetivo, ou simplesmente você não está fazendo uma função da melhor forma. Então, você recebe esse feedback de desenvolvimento, que é o que o pessoal costuma assim, ter um certo medinho e um pé atrás. E aí a gente tem também o construtivo. O construtivo é basicamente uma mistura desses outros dois. Ele vem como um reconhecimento, né? Pega essa parte do positivo, vem como reconhecimento, mas ele também indica pontos de melhoria para aquela sua ação, para você continuar executando ela, continuar fazendo aquela ação, mas melhorar ela mais ainda. E aí, tem alguns princípios básicos que a gente tem que seguir toda vez que a gente quer dar um feedback para alguém e quer que ele seja, de certa forma, eficiente. Então, a primeira coisa, ele tem que ser tem que ser aplicável. Então, assim, ele tem que ser sobre um comportamento que é passível de mudança, porque não adianta nada você chegar e dar um feedback para uma pessoa para algo que ela não pode mudar, sabe? Sei lá, tipo, uma característica da pessoa física, sabe? Isso não é um feedback, tá, gurizada? Tem que ser sobre comportamentos. Feedback é sobre comportamentos. E aí, a segunda coisa é que ele tem que ser específico. Basicamente, toda vez que você vai dar esse feedback para alguém, você tem que ser o mais específico e possível sobre aquela ação da pessoa. De certa forma, uma dica que você pode levar é que você não... o ideal é que você não deixe para dar vários feedbacks de uma vez, não ir deixando acumular, sabe? Porque o quanto mais você for específico sobre uma ação da pessoa, é mais fácil para ela consertar. Então, vocês têm que ter essa questão, sabe? Não deixa o feedback ficar acumulando para você chegar lá na pessoa depois e falar 30 coisas que ela tem que melhorar. Tem que ser um negócio mais calma ali ao longo da sua semana e tudo mais. É até melhor para ela que vai receber. E a terceira coisa é que ele tem que ser oportuno. Então, basicamente, quando você vai dar, você tem que ter tempo, o local certo e momento certo, senão não dá certo. Então, assim, às vezes, aquele feedback positivo que eu falei, ele sim você pode dar em público e tal, não tem problema. Mas quando é um de desenvolvimento
ou às vezes até o construtivo, você tem que ter um local certo para falar, sabe? Porque imagina se você chega aqui na frente da empresa inteira e começa a falar para uma pessoa algo que ela não está desempenhando bem, sabe? Ela, no mínimo, vai fazer com que ela não aceite o feedback que você está passando. Ela vai ficar triste, ou se ela for uma pessoa tímida, ela vai ficar mais insegura ainda. Então, o ideal é que você prepare o terreno, sabe? Chegue no local certo, faça via reunião também, uma reunião rápida. Só você e a pessoa. Ele também tem que ser diretivo, ou seja, você não pode terceirizar feedback. Tipo, eu chego aqui e falo, noto o comportamento de alguém, aí eu vou lá e falo para a Bruna, por exemplo, falou, Bruna, chega no fulano lá e mete o louco nele porque eu percebi que ele fez tal coisa. Não, não é assim. Se você tá ali notando a pessoa, notando esse comportamento dela, peraí, se você está notando o comportamento dela, você que tem que chegar nela para falar, sabe? O que ela está fazendo certo e o que ela está fazendo errado. Porque, no mínimo, a pessoa vai lá dar o feedback por você e simplesmente ela não vai saber dizer com todas as palavras o que foi notado, porque não veio dela. Então, parem de terceirizar os feedbacks, cheguem vocês mesmos. E o último, ele tem que ser imparcial. Você tem que distinguir a sua opinião pessoal da pessoa, sobre a pessoa, ao invés de chegar com um julgamento muito, sei lá, pesado por ela. Você tem que focar sempre em comportamento, sabe? Não pode ser influenciado pela sua visão pessoal. E uma coisa que eu estava vendo que ajuda é, às vezes, você pautar aquele comportamento nos valores da empresa, por exemplo, porque ajuda um pouco você seguir essa imparcialidade. Então, vamos aqui, eu vou dar 2 exemplos de duas, eu não sei se eu posso dizer framework, mas vou chamar assim por enquanto. Um framework para vocês fazerem o feedback da melhor forma, ou pelo menos melhorar o que vocês estão fazendo hoje. Primeiro é esse BIOS aqui, a Auri que me mostrou, e ele tem alguns passos, né? Então, o primeiro dele é você fazer uma observação com base em um comportamento. Mais uma vez, não tem que ser baseado na personalidade da pessoa. Você não vai chegar na pessoa e vai falar assim, cara, você não faz nada, meu Deus, você é muito à toa, você não está trabalhando, você não está atingindo a meta, meu Deus. Não, não pode ser assim. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, mas pelo menos falar, a gente tem que falar diferente, sabe? Então você chega na pessoa e fala, sei lá, eu notei que você não está se esforçando tanto ultimamente para atingir tal meta ou tal objetivo, né? Acho que aqui a gente trabalha mais com metas, então chega na pessoa e fala, eu notei que você não tem se esforçado muito para atingir a nossa meta ultimamente. E aí a gente pula para o segundo passo, né? Que é esse de impacto. Aí você tenta trazer um pouco do impacto que aquele comportamento está te causando. Ou, aliás, nem está te causando, né? Está causando na própria empresa e tal. Tenta trazer mais isso aí. Aí você chega e continua para a pessoa, fala, cara, eu sei que você tem capacidade para atingir os objetivos e eu estou dispondo do meu tempo para ajudar você nisso e você ainda não está vindo atrás. Você fala para a pessoa, eu sei que você tem as qualidades, as skills necessárias para atingir esse objetivo, só que você não está atingindo. E eu estou me colocando à disposição para te ajudar, eu estou aqui o tempo todo para tirar suas dúvidas. E aí a gente pula para o terceiro passo, né? Que é você mostrar o resultado final de tudo, as consequências que esse comportamento está tendo. Então, você chega na pessoa e fala, cara, por causa dessa situação, às vezes você está deixando passar algumas oportunidades. Por exemplo, aqui a gente trabalha muito com assessment, né? Aqueles níveis. Então, sei lá,
por causa desse comportamento que você está tendo, está prejudicando que você suba nos níveis de influência, tá? Eu sei que tem todo um estudo por trás disso, mas tentem focar nessa parte pequena aqui. Você chega na pessoa e fala, você está perdendo a oportunidade por causa dessa ausência de esforço, ou você está perdendo a oportunidade de pegar outro projeto maior e tal. E, por último, você faz uma sugestão do que seria um comportamento ideal baseado naquela situação. Então, você chega para a pessoa e fala, cara, eu sugiro, então, que você reveja as metas e os objetivos que a gente traçou e comece a priorizar para você ir focando no mais importante e conseguir fazer, né? Já que não está conseguindo fazer todos ao mesmo tempo, foca no mais importante e executa com excelência ele. E aí, o segundo framework, a segunda técnica é a famosa, né? Comunicação não violenta. Tem o pessoal do MEG aí, então acho que vocês já devem estar até cansados de ouvir falar sobre isso, mas é sempre bom relembrar. Ele vai parecer um pouco mais... vai parecer bastante com o BIOS, só que ele é uma questão mais pessoal, mais sentimental. Ele define mais sentimentos em você relacionado a um problema. Então, mais uma vez, passo inicial sempre vai ser fazer uma observação sem julgamentos. Você observa e reúne fatos para falar para uma pessoa. E o que seria um fato nesse caso? Vou dar um exemplo de um cenário aqui para vocês. Deixa eu ver. Cara, vocês estão batendo ponto atrasado. Gente, eu juro que isso aqui não é shade para ninguém, tá? Eu também bato ponto atrasado às vezes. Mas sei lá, vocês estão errando bater o ponto. Já faz 3 semanas que você está errando esse ponto todo santo dia. Aí chega a Bruna, por exemplo, ou até eu, e tem que ir lá te cobrar para bater esse ponto, né, na hora certa. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, primeiro passo, observação sem julgamento. Então, a gente chega lá e fala, olha, fulano, eu percebi que nas últimas 3 semanas você bateu o seu ponto 15 vezes atrasado, fora do horário combinado. E aí, a gente vem para a parte mais sentimental do negócio, né? Que é o segundo passo, que é definir quais sentimentos o conflito gera em mim. Então, eu falo, você bateu atrasado, 15 vezes atrasada, e isso me deixa um pouco frustrada e triste. E aí, você pula para o terceiro passo, né? Que é entender qual a necessidade sua está correlacionado com aquele sentimento. Então, você continua. Você bateu 15 vezes atrasado nas últimas 3 semanas. Isso tem me deixado frustrada e triste. E aí, isso é muito difícil para mim, porque eu tenho que ficar vindo te cobrar. E isso é chato, porque deve ser chato para você também ter que ficar ouvindo esse sermão da minha parte. Eu acho que vai prejudicar um pouco do nosso relacionamento aqui. E o último, você faz um pedido baseado na sua observação, né? Fala, será se você poderia, às vezes, colocar um alarme para te lembrar disso? Ou pedir, sei lá, para algum parente seu te lembrar de bater o ponto na hora certa? Acabou, você passou ali para a pessoa, tá suave. E eu sei que às vezes isso pode parecer, ai, gente, é muita função, é muito mimimi para pouca coisa. Porque foi a primeira coisa que eu pensei em 2019, quando foi a primeira palestra que eu ouvi disso aqui. Só que, cara, isso aqui, depois que você pega um costume, você leva para a vida, você leva até para relacionamento, ou, sei lá, com o namorado ou com a família. Porque você está explicando um negócio ali tão certinho para a pessoa que, no mínimo, ela já cansou de ficar brava nesse tempo todo e vai começar a ouvir a mini palestra sobre os seus sentimentos que você está dando. E você vai explicar isso da melhor forma e a pessoa vai entender, porque tem um passo a passo. Você não está chegando e jogando e falando, cara, pelo amor de Deus, marca esse ponto. Nossa senhora, o que eu vou ter que fazer? Mandar um carro de amor na sua porta, mandando você, sei lá, bater o ponto?
Tá vendo? É diferente, sabe? Então, peguem por esse lado, tentem executar esses passos em todos os relacionamentos que vocês tiverem, seja de trabalho, família, amigos. Com o seu cachorro, tenta conversar com ele. Mas vocês vão ver que depois de um tempo flui de uma forma muito natural. Então, é bom para vocês, até que poupa estresse e poupa conflito. Conflito, no caso, conflitos bem graves, né? Mas tá. E aí, tem um ponto também de que não adianta nada a gente se esforçar para dar um feedback, sei lá, vocês estão ouvindo aqui minha palestra, vocês estão motivados a chegar na pessoa e dar um feedback, e aí simplesmente ela não sabe receber ou ela não está no mood de receber feedback. Então, o primeiro questionamento que eu quero levar para vocês é: se alguém está te dando uma orientação, como que você costuma reagir sobre isso? Sei lá, você pega para ser parte do seu desenvolvimento pessoal, profissional, ou depende? Você só leva para a parte de crescimento se for um feedback que você queria ouvir, se é um feedback positivo, ou se depende de quem está dizendo ele para você, né? Então, mais uma vez, alguns passos. O primeiro é tentar entender o tipo de informação que a gente está recebendo. Muitas vezes, quando a gente recebe um feedback de melhoria, de desenvolvimento, a gente não costuma reagir bem, porque a gente ainda tem aquela mentalidade de que é algo negativo, que é uma crítica que você está recebendo. E aí, a gente tem que começar a parar. Primeiro de tudo é você parar, ficar calmo e tentar filtrar, ou pelo menos entender a mensagem que você está recebendo. É uma escuta, o feedback, quando você está recebendo, ele é um momento de escutar. Não é de você questionar ali com a pessoa e você discutir com ela, eu acho que você está errado porque eu me esforcei. Não. Para, escuta o que ela está te falando e filtra. Pensa sobre aquilo, fala para ela, vou rever meus comportamentos e em breve eu falo com você sobre isso, a conclusão que eu cheguei. No mínimo isso, não vai caçar confusão porque uma pessoa está te dando um feedback, não, porque aí não ajuda, sabe? Não faz sentido. E aí, por a gente ter essa mentalidade, às vezes a gente fica com isso de que é injusto, que a pessoa está falando sobre algo errado, justamente por ser um ponto cego nosso. Então, às vezes a gente está tão acostumado com uma situação, ou a gente está dando tanto o nosso melhor ali, o que a gente acredita ser o melhor, que a gente se cega para coisas pequenas, sabe? Então, às vezes, quem está vendo do lado de fora tem um olhar melhor sobre isso, está vendo de um outro ângulo. Então, é válido você escutar o que a pessoa tem para dizer. E nisso, eu não estou querendo dizer que a pessoa vai chegar e vai rezar o beabá para você aí, e você tem que aceitar, tomar como verdade exatamente tudo que ela falou. Não, você filtra, vê o que faz sentido e tenta de alguma forma mudar seus comportamentos para que na próxima vez que ela tenha que te dar um feedback não seja de desenvolvimento, seja ou positivo ou um feedback construtivo. É uma maneira de você aprimorar o que você está fazendo. Então, parte disso também é você reconhecer, né, que as coisas são sempre mais complicadas do que parecem. Você pode estar acostumada a exercer ali uma função, exercer um papel, mas vai ser sempre mais complicado do que está aparecendo para você. Então, sempre vai ter alguma coisinha que você pode melhorar. Ninguém é o fodão do mundo que não tem nada para melhorar. Sempre ter esse reconhecimento de que tem pontos para você melhorar. Então, filtrem esse feedback e façam as mudanças do comportamento. E aí, vou entrar também em um ponto que às vezes a nossa percepção pode ser meio que influenciada por quem está dando esse feedback, né? Então, assim,
Você que está aí na empresa, você leva bem um feedback só quando chega uma pessoa que está numa posição de liderança, ou sei lá, quando o Jeff chega e te dá um feedback de desenvolvimento, você fala, nossa, tá top, cara. O Jeff falou, a água parou, acabou, vou fazer mesmo, tá certo. Aí se chegasse, sei lá, uma pessoa que entrou agora na empresa, ou uma pessoa que é estagiária, ou um colega de cargo seu, chegasse e falasse a mesma coisa do Jeff, você ia parar e pensar, cara, quem que esse cara pensa que é, né, para falar assim comigo? Nossa, justo eu, alecrim dourado, nunca errei. Não acredito que essa pessoa está falando assim comigo e tal. Então, assim, a gente não pode deixar que quem está dando a mensagem atrapalhe o que a pessoa está falando. Que o foco não é quem está te falando, é o que está sendo falado e a gente tem que ter isso em mente. E aí, uma outra situação dessa de separar o que de quem é que quando uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, você não está cumprindo sua tarefa, você não ficar assim também, tipo, ai, nossa, que grossa comigo, meu Deus, por que que falou assim? Ai, tô triste, mas também a culpa é do fulano lá de tal, meu colega de equipe, não fala nada para ele. Aí você tá vendo que você tá terceirizando a culpa e tá ignorando completamente o que foi dito, que era simplesmente você não estar cumprindo seu horário que você acordou com a gente quando você resolveu entrar na empresa. Você não está cumprindo algo que era um combinado nosso. Então, você está bem mais preocupado com o jeito que a pessoa falou. Claro que o ideal é que a pessoa fale dos outros passos ali, mas tem gente que se ofenderia da mesma forma, sabe? Então, assim, você ter essa separação, sabe? Tipo, então, assim, se alguém está chegando para te falar algo errado que deu no projeto e te dar um feedback de desenvolvimento, cara, não tenta falar, mas a culpa é mais do fulano de tal. Não, você está trabalhando em equipe, você está em um grupo, você tem suas responsabilidades e então você tem uma parcela de culpa naquilo sim. Vamos parar mais de tentar terceirizar as coisas e tentar melhorar mais a mensagem, em cima daquela mensagem que a gente está recebendo. E aí, por último, eu deixei que uma frase que a Auri fala bastante, que o feedback é um presente, né? Então, saiba usar seu presente. Às vezes você pode encarar ele como, sei lá, uma meia que sua tia está te dando no Natal pela 20ª vez, e aí ficar meio insatisfeito, falar, putz, isso de novo? Mas e se um dia fizer frio e você não tiver nenhuma meia, só a meia da sua tia? Fica aí o questionamento, né? Todo presente é bom. Você só precisa saber o que fazer com ele e saber lidar. E também não vai chegar para sua tia e falar, nossa, odiei o que você me deu aí. Não vai chegar para ela e falar assim, no mínimo fala obrigada e tenta achar uma serventia porque ela te deu. Eu trouxe algumas sugestões de conteúdo também, para quem quiser se aprofundar, né? Tem um livro, Obrigado pelo Feedback. Eu confesso que eu ainda não li ele. Minha mãe comprou esse livro faz uns 3 anos, só que eu sou uma péssima leitora. Estou tentando mudar isso. Mas ele é muito bom. E esse curso está na Alura. É um curso de 2 horas. Eu fiz ele para tentar basear melhor esse talk. E ele é realmente muito bom. Ele traz muitos exemplos práticos. E ele também é pautado nesse livro Obrigado pelo Feedback. Aparentemente é uma grande referência que a gente tem hoje, é esse livro. E tem um TED também, que é o Poder da Mentalidade de Crescimento. Ele tem 10 minutos. Então, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão conseguir ver. Se vocês não acharem, me manda mensagem que eu mando o link, mas super válido também. E por último, eu deixei uma frase aí, que é: receber feedback é tão bom quanto fazer exercício e comer brócolis, porque você pode até não gostar no começo, mas se você começar a fazer, se acostumar, vai te deixar forte e vai te fazer crescer. Então é isso, gurizada. Muito obrigada a quem assistiu o Talk. E se alguém tiver algum comentário, é nóis.